Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, participou de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Em pauta, o decreto da presidente Dilma, que instituiu a Política Nacional de Participação Social. Em vigor desde maio, a iniciativa tem recebido críticas de vários setores da sociedade. Câmara e Senado têm projetos para derrubar o decreto da presidente Dilma. Na Câmara, o projeto está na pauta do plenário e pode ser votado ainda esta tarde. Se o texto for aprovado, ele vem para o Senado. Já aqui no Senado, a Comissão de Direitos Humanos ouviu o ministro Gilberto Carvalho. Ele disse que o decreto foi fruto de longa discussão com a sociedade e de consulta pública e afirmou que o ato não cria cargos, não aumenta despesas e não invade prerrogativas do Legislativo, apenas disciplina uma prática antiga de consulta popular. É apenas uma arrumada da casa que a presidenta Dilma fez. Não é uma lei, porque ela não institui nenhum decreto. Eu queria de novo insistir. Antes do Getúlio, durante o governo Getúlio Vargas, em 1937, foi criado o primeiro conselho, o Conselho Nacional de Saúde. Essa Política Nacional de Participação Social, esse Sistema Nacional, ele está previsto no PPA, o Plano Plurianual, que foi votado no Congresso Nacional em 18 de janeiro de 2012. Portanto, não foi uma invenção também da cabeça da presidenta. Já estava mais do que claro que era preciso normatizar minimamente o funcionamento desses conselhos. Representantes da sociedade civil presentes à audiência pública defenderam a Política Nacional de Participação Social. Se não houver espaço institucional de participação, a rua é o lugar do protagonismo. Se não tiver articulação para o diálogo, a violência é a forma de afirmar a sua agenda. 8 anos de Lula e 2 anos de Dilma, 10 anos era um prazo mais do que suficiente para esse projeto ter sido apresentado o ano passado. Não, deixaram não só para esse ano, mas para esse ano quando a campanha estava em plena campanha. O debate sobre a criação dos Conselhos Populares continua nesta tarde em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. A inflação continua sob controle e vai terminar o ano dentro dos limites do regime de metas, ou seja, abaixo do teto de 6,5%. É o que garantiu o presidente do Banco Central, Alexandre Tobini, durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Já o crescimento do PIB para este ano vai ser menor do que em 2013. Segundo Alexandre Tobini, a economia mundial continua em processo de recuperação, apesar de o ritmo ser mais lento do que o esperado. Quem mais tem avançado são Estados Unidos e Inglaterra. A explicação central para a ainda lenta recuperação global, me parece, que reside no fato de que, apesar das políticas de estímulo monetário e financeiro adotadas pela maioria dos países, tem evitado uma nova grande depressão, o aumento da liquidez global não foi capaz de traduzir-se em mudança permanente e significativa da confiança dos setores reais das economias avançadas. No caso brasileiro, Tobini deu destaque à dimensão do mercado doméstico, à expansão, ainda que moderada, do setor de serviços e ao bom desempenho da agricultura. Ele admitiu que o crescimento do produto interno bruto vai ser menor do que em 2013, mas garantiu que a inflação não vai ultrapassar o teto de 6,5%. A inflação continua sob controle e encerrará o exercício de 2014 dentro dos limites estabelecidos no âmbito do regime de metas. O senador Ricardo Ferraço citou números do mercado financeiro que estimam uma redução pela 10ª vez seguida da previsão de crescimento da economia brasileira em 2014. As expectativas de crescimento da economia brasileira se deterioraram de forma significativa, de 1,7 chegando à metade para 0,86 para 2014, segundo o Boletim Focus, que não é um dado do mercado, é um dado capturado a partir de análises e exames que o próprio Banco Central faz. A revisão do crescimento tem sido mais uma norma do que a exceção hoje nas principais economias do G20. Se nós virmos desde o início do ano, que foi o horizonte temporal que Vossa Excelência se referia,
houve uma dramática revisão de várias perspectivas de crescimento em economias avançadas e emergentes. O senador Vitaldo Rego, presidente das duas CPIs que investigam supostas irregularidades na Petrobras, pediu à Polícia Federal e à Diretoria-Geral do Senado que investiguem denúncia publicada na edição desta semana da revista Veja. De acordo com a reportagem, depoentes teriam recebido as perguntas antes de serem ouvidos na Comissão de Inquérito Exclusiva do Senado. O deputado Carlos Sampaio, do PSDB, pediu investigação à Procuradoria-Geral da República sobre os senadores citados na matéria, José Pimentel, relator da CPI do Senado, e Delcídio do Amaral. Os dois já se manifestaram por meio de notas. O senador Delcídio lembrou que não faz parte das CPIs e atribuiu a denúncia à disputa política. O senador José Pimentel negou irregularidade na condução da relatoria. Agora há pouco, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que deve instalar uma comissão de sindicância para apurar as denúncias, que são graves, mas que a CPI não deve ser suspensa. A Comissão de Educação aprovou regras para fiscalizar as entidades responsáveis pelo futebol e um plebiscito para que a população opine sobre a federalização da educação. Hoje, a responsabilidade de manter a educação infantil e os ensinos fundamental e médio cabe aos estados e municípios. De acordo com a proposta aprovada pela Comissão de Educação, os eleitores brasileiros deverão decidir em plebiscito se este é o melhor modelo ou não. A federalização significaria o aporte para a educação sair do governo federal, que é onde está o dinheiro. Os senadores também aprovaram um projeto que prevê regras para fiscalizar as entidades responsáveis pelo futebol brasileiro. A proposta, que vai agora para a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, prevê, por exemplo, que a CBF e as federações estaduais de futebol deverão prestar contas anualmente ao TCU. Nada mais justo que a CBF seja obrigada a prestar contas, seja fiscalizada, se imponha normas de fiscalização e controle, com auditorias permanentes, com prestação de contas, com comunicação ao Banco Central de transações com o exterior, enfim, uma gestão que seja moralizadora. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a indicação do juiz federal Luiz Alberto Gurgel de Faria para ministro do Superior Tribunal de Justiça. Os senadores aprovaram também a recondução do advogado Emanuel Campelo Pereira como integrante do Conselho Nacional de Justiça. As duas indicações seguem para análise do plenário. O Congresso realizou sessão agora há pouco para promulgar a emenda constitucional que prorroga por 50 anos a vigência da Zona Franca de Manaus. A sessão reuniu ministros, o prefeito de Manaus, o governador do estado e parlamentares. A Zona Franca foi criada em 1967 para incentivar o desenvolvimento da Amazônia. As empresas que ali se instalam recebem isenção de impostos. A emenda constitucional prorroga os benefícios até 2073. Graças ao Polo Industrial de Manaus, o Amazonas é hoje o estado com maior preservação ambiental em curso, mantendo 97% da vegetação original intacta. Repito sempre na mesma tecla e tento esclarecer que ainda criticam este modelo, que aqueles que ainda criticam este modelo, que a floresta necessita ser mais valorizada em pé do que derrubada. Aos desavisados pode parecer algo gratuito, mas o esforço realizado no nosso estado de manutenção da floresta deve ser recompensado e ter valor real. O Polo Industrial de Manaus permite uma alternativa econômica e reduz a pressão sobre o meio ambiente amazônico. Não haverá preservação sem que a vida daqueles que lá vivem tenha garantias de perspectivas de melhoras de vida. O Senado agora fica por aqui. Acompanhe em instantes a sessão plenária deliberativa desta terça-feira. Boa tarde.